Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Marcada para terça-feira a votação em plenário do projeto que contém medidas contra a corrupção. Na comissão especial, o texto foi aprovado por unanimidade. E você vai ver também. Governadores, presidentes da Câmara, do Senado e da República fecham um acordo para enfrentar a crise que afeta os estados. O Conselho de Ética arquiva 2 dos processos contra os deputados Laerte Bessa e Jean Willis. Torcedores podem ter que passar por detectores de metal antes de entrar em estádios e ginásios esportivos. Uma possível mudança no texto que resultaria em anistia para quem usou Caixa 2 em campanha eleitoral acabou adiando para a próxima terça-feira a votação no plenário do projeto que contém medidas contra a corrupção. A repórter Dini Moraes acompanhou. O relator da proposta que trata das medidas precisou fazer um apelo ao conjunto dos deputados e pedir mais tempo antes da votação. Respeito à vontade da população brasileira. É tratar com parcimônia, é dar tempo para que cada homem e cada mulher dentro desse parlamento use os próximos dias para ler o relatório, para conhecer as mudanças. Na discussão, houve resistência à possibilidade de votação simbólica do projeto, quando não se pode identificar como votou cada deputado. Se a proposta for votação nominal, cada um assume a sua responsabilidade. Uma votação simbólica esconde a vontade de cada um de nós. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui para dizer isso. Eu só lamento que o caminho esteja sendo percorrido dessa maneira. Aí vem agora um pedido de que todas as votações têm que ser nominal. Gente, espera um pouquinho. Não quer dizer que quem está encaminhando não é a favor de corrupção, não. Espera um pouquinho. Isso aqui é a casa do povo. Nós temos responsabilidade. Nós vamos debater o mérito do projeto aqui. Mas o maior temor era quanto a uma possível mudança no texto que resulte em anistia para quem usou Caixa 2 em campanha eleitoral. Este ponto não está no relatório. Usar uma proposta que foi trazida a essa casa com o objetivo de se combater ilícitos, usá-la para se garantir anistia a ilícitos, vai cair muito mal na sociedade brasileira. A anistia é consequência do que propôs o Ministério Público. Qualquer estagiário de primeiro ano sabe que o crime tipificado só é crime após estar efetivamente estabelecido como tal no nosso direito penal. O resultado da falta de entendimento entre as bancadas foi o adiamento da votação. O presidente Rodrigo Maia destacou que terá reuniões com líderes e presidentes de partidos para tratar da proposta. O texto ainda gera muitas dúvidas em muitos parlamentares, é o que eu estou ouvindo. Então nós não precisamos de afogadilho, nem aprovar 100% do relatório, nem rejeitar 100% do relatório. Então na terça-feira nós vamos continuar de forma democrática esse debate, respeitando a opinião da sociedade. E a sociedade, qualquer poder, respeitando a soberania popular que é representada no mandato de cada deputado federal presente e deputada nesse plenário. Na comissão especial da Câmara, que analisou o pacote de medidas de combate à corrupção, foi mais tranquilo. O relatório final foi aprovado por 30 votos a 0, como mostra o repórter Marcelo Westphalen. O relatório aprovado por unanimidade pela comissão especial previa 12 propostas de combate à corrupção, mas um destaque apresentado pelo PT retirou a medida que previa o teste de integridade para agentes públicos, que poderiam sofrer sanções administrativas caso fossem flagrados em atos de corrupção. Também ficou de fora do relatório a possibilidade de magistrados e membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade, o que gerou protesto de alguns parlamentares. Para convencer os deputados a aprovar seu parecer, Lorenzoni propôs fazer um texto em separado para a proposta de punição de juízes e do Ministério Público. Está sendo feito um estudo no sentido de encontrar, e provavelmente seja na lei de improbidade, que vá se encontrar um capítulo onde se pode trabalhar com o conceito de crimes funcionais de magistrados e procuradores ou promotores de justiça. Assim, o texto final do deputado Onyx Lorenzoni ficou com 11 propostas.
criminalização do enriquecimento que não pode ser explicado pelo agente público, corrupção como crime hediondo, possibilidade de juiz decretar o processo como encerrado, caso seja apresentado um recurso apenas para atrasar o julgamento. Possibilidade de o Ministério Público fechar com funcionários públicos acordos parecidos com as delações premiadas em casos de crimes administrativos. Ampliação do prazo de prescrição penal para que atrasos na justiça não impeçam um criminoso de ser julgado. A admissibilidade de prova ilícita que tenha sido obtida de outra prova ilícita, desde que fique provado que seria possível chegar a estas provas por outros meios. Punição do Caixa 2. Multas a bancos que descumprirem ordens judiciais de fornecer dados sobre investigados. Criação de meios para que os bens adquiridos de forma ilegal sejam mais facilmente apreendidos pelo Estado. O reconhecimento da figura do reportante, que é o cidadão que relata o cometimento de crimes ou casos suspeitos e não necessariamente tenha envolvimento nos fatos. Por último, aumenta a possibilidade de que o corrupto devolva por meio de acordo o patrimônio desviado, recebendo em troca uma pena atenuada. O presidente da comissão especial, o deputado Joaquim Passarinho, destacou que a unanimidade na aprovação do relatório foi possível graças à transparência dos trabalhos e os mais de 100 depoimentos de especialistas da área jurídica colhidos ao longo dos últimos 4 meses. O Brasil dá um passo, que não talvez seja aquele passo do tamanho que nós queríamos, mas um passo possível, seguro, né, com um grande acordo, com unanimidade, que a gente espera que isso replique no plenário e esse possa também ser votado lá. O Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição da reforma política. O texto, que agora vem para análise da Câmara dos Deputados, estabelece cláusulas de desempenho eleitoral para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão. A proposta também acaba com as coligações partidárias para eleições de vereadores e deputados. Na semana que passou, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, se reuniram com o presidente Michel Temer e um grupo de governadores e fecharam um acordo para enfrentar a crise financeira dos estados. O principal pedido dos governadores foi de que o dinheiro das multas do Programa de Regularização de Ativos no Exterior seja repartido também com os governos estaduais. Os governadores consideram que parte destes recursos poderia ajudar a reduzir a crise financeira dos estados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que houve consenso entre os governadores a favor das medidas para equilibrar as contas públicas. Deixou de ser uma questão político-ideológica da direita contra a esquerda e eu vi governadores de todos os partidos reafirmando a importância de garantir uma reforma do Estado, priorizando o equilíbrio fiscal. Acho que isso é importante, fortalece as nossas teses aqui, a PEC do teto primeiro, depois a Previdência e outros temas que podem vir a ajudar a destravar a economia brasileira, como no próximo ano você dá condições para que o setor privado volte a contratar. Em contrapartida, os governadores se comprometeram a apoiar a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos e também a adotar medidas de controle de despesas dos estados, incluindo a reforma dos regimes de previdências estaduais. E a PEC do teto virou tema de um seminário da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. O representante do Tribunal de Contas da União disse que a proposta é dura, mas que algo precisa ser feito para evitar a explosão da dívida pública. A trajetória da dívida hoje é uma trajetória explosiva, insustentável, e a gente não vai conseguir recobrar o crescimento sem isso. Isso vai deixar o país inteiro sem dinheiro para financiar suas políticas públicas. Ou seja, algumas crises que a gente já está vivendo nos estados fatalmente chegaria à União e a gente teria o pior cenário possível. Então, o cenário de não adoção de nenhuma medida corretiva é o pior cenário possível hoje. O deputado Léo de Brito, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, concorda que é preciso limitar o crescimento da dívida pública. Mas, para o parlamentar, o problema é a baixa arrecadação de impostos causada por um sistema falho. Um problema que, segundo ele, não será alterado pela proposta. Perdas
no caso da saúde, conforme o IPE, da ordem de 747 bilhões nos próximos 20 anos, da assistência social 868 bilhões, segundo os dados do IPE. Então, nós estamos falando aí de fortes impactos sociais para talvez aquilo que não seja a solução para reduzir o déficit das contas públicas. A economista Esther Dweck reforçou a afirmação de que a saúde perderá recursos. A inflação da saúde é maior que o IPCA. Os custos de saúde crescem acima do IPCA. Já o representante do Ministério da Fazenda discorda. Para ele, o efeito da PEC será justamente o oposto, com a garantia dos recursos que devem ser investidos em saúde, educação e outras áreas sociais. Para que não aconteça o que aconteceu até em outros países, os países vizinhos, como a Argentina, Venezuela e outros parecidos, no qual os programas sociais estavam garantidos na lei, mas o governo não tinha efetivamente recursos para executar nesses programas. A proposta já foi aprovada pela Câmara e está no Senado. Se virar lei, congelará o crescimento real dos gastos do governo pelos próximos 20 anos. E o Congresso Nacional terá sessão na próxima quarta-feira para analisar vetos presidenciais e os últimos destaques ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. O Conselho de Ética arquiva 2 dos processos contra os deputados Laerte Bessa e Jean Willis. É só um instante. Na CPI da Lei Rouanet, o presidente do grupo Bellini Cultural, Antônio Carlos Bellini Amorim, negou participação em fraudes na captação de recursos por meio da lei. Ele foi um dos alvos da Operação Boca Livre, da Polícia Federal, que investigou desvios de 180 milhões de reais. Dos 88 projetos considerados fraudados, 23 teriam sido feitos pelas empresas do grupo Bellini, com a captação de 12 milhões de reais. O Conselho de Ética da Câmara arquivou 2 dos processos por quebra do decoro parlamentar contra os deputados Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, e Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. A denúncia contra a Bessa apurou acusações do deputado ao Partido dos Trabalhadores. Já o processo de Jean Willis foi motivado por uma mensagem do deputado no Facebook, considerada ofensiva por integrantes do PSC. O Conselho, no entanto, instaurou um novo processo contra Laerte Bessa e ouviu testemunhas de defesa de Jean Willis numa segunda investigação contra ele. Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, foi absolvido em um processo movido pelo PSC. Ele foi denunciado porque publicou uma mensagem no Facebook em que atribuiu um massacre numa boate gay nos Estados Unidos à pregação de políticos e líderes religiosos. Já Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, foi absolvido no processo movido pelo PT por causa de um discurso em que acusou de corruptos o partido e os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Mas os deputados ainda respondem a outros processos. Na mesma reunião, o Conselho de Ética abriu nova ação contra Laerte Bessa. Desta vez, ele é acusado pelo PSB de caluniar o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Já no caso de Jean Willis, foram ouvidas as testemunhas de defesa na ação movida pela mesa diretora, por ele ter cuspido na direção do deputado Jair Bolsonaro. O episódio foi durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Alguns deputados justificaram que foi uma reação emocional de Jean Willis, por causa de insultos homofóbicos de Bolsonaro. Já outros deputados pediram o arquivamento do caso. Agressões, seja verbal ou física, acontecem em todo o parlamento do mundo. Todo o parlamento do mundo. E aqui acontece sempre. Então nós teremos aqui uma pilha de processos, onde estaríamos aqui o tempo todo discutindo processo de falta de decoro parlamentar. Mas o relator, deputado Ricardo Izar, disse que o processo precisa continuar. Ele vai ouvir o acusado, o deputado Jean Willis, para decidir que providências vai pedir no seu parecer. Tem que continuar porque vem da mesa diretora. A gente tem que cumprir o prazo aí de 30 dias para concluir o processo, elaborar um relatório e colocar esse relatório para ser votado. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para debater o projeto que dá aos taxistas a exclusividade no transporte individual de passageiros.
Pelo texto, o transporte individual remunerado de passageiros só poderá ser oferecido em veículos que tenham uma caixa luminosa externa com a palavra táxi. Representantes de taxistas que estiveram na comissão geral apoiam o projeto. Uma empresa multinacional contra a família brasileira. Praticam hoje o preço mais baixo para acabar com a concorrência legalizada, para depois, tão somente depois, praticar o preço que eles quiserem, o preço abusivo. O projeto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a lei que regulamenta a profissão de motorista profissional no país e torna ilegais todos os serviços prestados por motoristas privados mediante aplicativos digitais, como o Uber, sujeitando o infrator às penas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A gente tem um sistema que dá mais eficiência à mobilidade urbana, ou seja, a gente tenta transformar os carros, os veículos particulares, que são o fundamento desse sistema privado, de raiz dos problemas, em vetor de solução para questões de mobilidade urbana e de congestionamento nas vias urbanas. O texto ainda obriga o poder público a organizar e fiscalizar todos os prestadores de serviço nessa modalidade de transporte, com base nos requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade. E também cabe ao poder público fixar valores mínimos e máximos das tarifas. A gente precisa controlar esses serviços, a gente precisa estabelecer uma regulamentação mais eficaz para que esse trabalhador que se coloque nesse mercado, seja ele como taxista ou seja ele como um motorista vinculado a uma empresa que presta esse tipo de transporte, que ele seja realmente um trabalhador autônomo e não seja um empregado. E se for um empregado, que ele tenha os seus direitos garantidos. Nós temos que ouvir aqueles que trabalham nos sistemas de aplicativos, o Uber é o mais conhecido, mas outros também que existam precisam ser ouvidos, como precisamos também ouvir aqueles que fazem o sistema de táxi. E reitero que o sistema de táxi é importante para as nossas cidades e precisa ser respeitado. No próximo dia 6 de dezembro, vai ser analisado um pedido de urgência para antecipar a apreciação desse projeto em plenário. Se aprovada, a proposta deve ser votada pelos deputados já no dia 7. Depois, segue para o Senado. E um outro assunto polêmico, a reforma do ensino médio, foi tema de debate na Comissão de Educação com o ministro Mendonça Filho. O ministro Mendonça Filho foi muito questionado por parlamentares da oposição ao governo Michel Temer. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, reclamou do fato de a reforma do ensino médio ter sido enviada ao Congresso em forma de medida provisória e não de projeto de lei, que permite uma maior discussão. Vossa Excelência precisa, do meu ponto de vista, explicar se não está propondo aqui uma reforma conservadora em todos os sentidos, que separa a visão humanística da formação técnica. Hoje, Vossas Excelências estão impondo esta medida provisória sem diálogo com os professores e alunos. Questioná-lo sobre a PEC 241, atual 55, que retira recursos para a educação brasileira de forma significativa. A resposta do ministro foi negar a afirmação dos cortes na educação, que, segundo Mendonça Filho, não perderá um centavo sequer. Quero, inclusive, destacar que o nosso orçamento para o próximo ano cresceu, ao contrário do que se propagou com relação à PEC 241. Ele saiu de 129 bilhões para 139 bilhões de reais em números redondos. 138, alguma coisa mais, quase 139 bilhões de reais. Mendonça Filho também defendeu a urgência da reforma, justificando a edição de uma medida provisória. Tentamos votar urgência aqui nessa casa e não foi possível, porque as matérias econômicas dominam a pauta do Congresso Nacional. Essa é a verdade e a história desse parlamento, independente de quem quer que seja. Pauta social nesta casa sempre é colocada em segundo plano. E a educação tem que ser colocada em primeiro plano. E se tem uma virtude desse governo e da nossa gestão do MEC, é que a gente botou a educação nas primeiras páginas dos jornais. Ao final, permaneceram tanto as ressalvas da oposição à reforma, quanto o apoio da base governista aos argumentos do ministro. Por que cortar 20% das bolsas de iniciação científica? Por que dissolver o sistema de avaliação do ensino médio no Brasil, que inclusive membros da sua equipe participaram antes da construção desse sistema
sistema de avaliação? Por que não temos os livros ainda para que os alunos da educação de jovens e adultos do programa EJA possam estudar a partir de janeiro de 2017? Não respondeu nada, porque não tem consistência para gerir o Ministério da Educação. Ministro competente, seguro, mostrou realmente a evolução, apesar de pouco tempo. Houve já crescimento, inclusive, na questão de recursos, regularizou muitos programas que estavam sem pagamento, inseguros. O governo normatizou e regularizou tudo isso. E falou muito bem sobre a questão também do ensino médio, né, que nós já estamos debatendo, inclusive na comissão especial. A Comissão de Educação divulgou os projetos vencedores do Prêmio Educador Nota 10. Criado há 19 anos, o prêmio reconhece iniciativas desenvolvidas por professores em todo o país. O que une 3 professores de escolas públicas de cidades do interior do Espírito Santo, de Santa Catarina e de São Paulo. O olhar atento para as dificuldades e dúvidas dos alunos. O projeto Filtrando as Lágrimas do Rio Doce, ele nasceu do questionamento de uma aluna. Por que a mídia dizia que no Rio Doce havia uma verdadeira tabela periódica? O que eu percebi era que os estudantes eles tinham dificuldades para se relacionar com as pessoas mais velhas de suas famílias. As crianças tinham muita dificuldade de compreender enunciados de problemas, de exercícios, e mesmo sabendo os conteúdos, elas erravam os exercícios por falta de interpretação. As dificuldades dos alunos levaram cada um desses professores a buscar soluções. O Emerson, do Espírito Santo, aproveitou o rompimento da barragem de Mariana, levou os alunos para pesquisar e juntos desenvolveram filtros que transformaram água suja em água de beber. Eles são montados pela escola e entregues gratuitamente numa comunidade. Hoje nós já conseguimos ter aí aproximadamente 150 filtros na comunidade e nós pretendemos, com outros apoiadores, inclusive o próprio governo e a própria mineradora, expandir esse projeto para outros municípios afetados pela lama. O Carlos Eduardo de Santa Catarina estimulou os alunos a montarem árvores genealógicas, entrevistarem os avós, produzirem textos e gravarem as histórias familiares. O resultado foi muito além da sala de aula. Eles ressignificaram o contato respeitoso com as pessoas mais velhas, então nós conseguimos aproximar a família da escola, o que é uma parceria sempre muito importante, além de avançarem então nas habilidades de leitura e de escrita, passando sobretudo a entender a escrita como um processo e não somente como um produto. A Karen de São Paulo adotou uma estratégia nova para trabalhar texto e interpretação com os alunos. A leitura dramática, em público, de textos teatrais. A resposta dos estudantes surpreendeu. Atingiu mais do que a gente esperava, Os alunos eles se tornaram muito mais autoconfiantes na leitura, eles começaram a compreender melhor os textos, não tem mais medo de ler em voz alta e nem de ler textos longos e difíceis, porque eles foram encorajados para isso. Você acabou de conhecer 3 dos 10 professores escolhidos para receber o Prêmio Educador Nota 10, oferecido anualmente pela Fundação Vitor Tivita, em parceria com outras instituições. Aqui na Câmara, eles vieram contar suas experiências e incentivar profissionais de escolas de todo o Brasil a não desistir e investir no aluno apesar das dificuldades. Este ano, foram 4.221 projetos inscritos em todo o Brasil. No geral, são ideias simples, mas muito corajosas. Ideias que podem ser replicadas por todo o Brasil e que certamente podem transformar esse país num país melhor. Para o presidente da Comissão de Educação, é fundamental que as boas ideias dos professores sejam reconhecidas, valorizadas e divulgadas em todo o Brasil. Várias pessoas aqui que mostram o seu envolvimento, a sua condição de um carisma excelente para as nossas crianças. Queria que todos os professores fossem educadores nota 10. Torcedores podem ter que passar por detectores de metal antes de entrar em estádios e ginásios esportivos. É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A proposta torna obrigatória a instalação desses equipamentos. Como
era bom assistir a jogos nos estádios com nossos pais quando nós, quarentões, éramos crianças. O que era um programa para toda a família nos anos 70 e 80, hoje se tornou uma verdadeira aventura, por vezes uma tragédia. A violência nos estádios de futebol virou quase uma rotina em dias de clássicos entre times rivais. Torcidas organizadas das equipes que se enfrentam começam a brigar e a violência se espalha rapidamente pela arquibancada. Outras vezes, quem começa a luta é algum torcedor isolado que levou armas para o estádio. O projeto original determinava que todos os estádios e ginásios tivessem detectores como este, do tipo portal. Mas o relator na primeira comissão resolveu mudar o texto para tornar a ideia mais viável. Nós sabemos que hoje tem um portátil, né, que poderá facilitar também a se identificar qualquer tipo de armamento, facas, armas, enfim, se faz necessário. A torcedora Flávia Cavalcante testemunhou uma cena de briga e vandalismo no dia em que Flamengo e Palmeiras jogaram no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Ela acha que o projeto ajudaria a evitar a violência a cada jogo e também no futuro. Entra com barra de ferro, entra com algumas coisas que poderia realmente prejudicar nosso espetáculo na arquibancada, né? Para este presidente de torcida organizada, a proposta em análise aqui na Câmara ajudará, inclusive, as próprias torcidas. Tem aquele torcedor que está lá no meio da gente, que a gente não conhece, mas ele está com um sinalizador que nós de torcida organizada sabe, por exemplo, que é proibido nos estádios. Então isso inibe esse tipo de torcedor dentro do estádio. E a gente aprova isso aí sim. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau.